Professor Mohammad Marandi, bem-vindo de volta ao The Grey Zone. Oi, Max. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer. É sempre ótimo ver você. Nesta semana, em meio a uma demonstração de força massiva e sem precedentes ordenada pelo presidente Donald Trump, o Irã fechou ou parcialmente fechou o Estreito de Hormuz. Isso foi, obviamente, uma grande mensagem e um sinal do que poderia acontecer se os Estados Unidos e Israel, o eixo sionista, decidirem atacar o Irã. Mas já nos foi dito repetidas vezes por estrategistas que o fechamento do Estreito de Hormuz seria uma tática de último recurso para o Irã e que isso não aconteceria. Para mim, a mensagem que o Irã está enviando é que se os Estados atacarem de qualquer forma, isso levará a uma guerra regional total, além de causar sérios danos econômicos. Qual é a sua leitura sobre esse exercício de fechamento do Estreito de Hormuz e o que ele sinaliza daqui para frente? Drill to close the Strait of Hormuz and what it signals going forward. Yes, it's exactly as you say. Sim, é exatamente como você disse. Isso está enviando uma mensagem de que vamos fechar o Estreito de Hormuz, e há várias maneiras de fazer isso. Não se trata apenas de fechar o próprio estreito, o que é muito fácil, porque ele é muito estreito. Basta afundar um ou dois navios ali, e outros navios não conseguem passar de qualquer forma. É possível colocar minas e atacar muito facilmente a partir da costa. Não são necessárias armas de longo alcance para isso. Então, isso é bastante simples. Além disso, os iranianos têm a capacidade de atacar navios em todo o Golfo Pérsico e fora do Estreito de Hormuz. Qualquer coisa que se mova no Golfo Pérsico pode ser destruída. Então, os poços de petróleo, os poços de gás, todos eles podem ser destruídos. Lembre-se de que os mísseis que o Irã usou contra o regime israelense durante a Guerra de 12 Dias eram mísseis de longo alcance. O Irã não precisa deles para destruir qualquer coisa que queira destruir na região do Golfo Pérsico. Ele possui mísseis de médio alcance, mísseis de curto alcance, mísseis de cruzeiro, drones e mísseis superfície-mar. Tem todos os tipos de armas. E qualquer pessoa que olhar o mapa pode ver que os iranianos controlam um lado do Golfo Pérsico e algumas das ilhas no meio dele. O outro lado é basicamente formado por uma série de pequenas e muito vulneráveis ditaduras familiares, com muita riqueza em petróleo e gás, mas todas elas abrigam bases dos Estados Unidos, bases que, neste momento, estão sendo usadas contra o Irã. Então eles são cúmplices dos americanos e fazem parte de qualquer conflito contra o Irã. O drone que assassinou o general Soleimani decolou de Doha. Isso mesmo. Portanto, essas entidades são cúmplices de atividades contra o Irã. E para ser bem direto, os iranianos têm sido muito tolerantes por décadas. Na verdade, Max, depois da guerra de 8 anos com Saddam Hussein, quando ele invadiu o país, e os países do Golfo Pérsico lhe deram centenas de bilhões de dólares, o que hoje equivaleria a cerca de $1 trilhão, e o Ocidente lhe forneceu armas químicas. E apenas em Halabja, eles massacraram 6.500 pessoas em questão de minutos. E a mídia ocidental não fez nada a respeito. Os governos ocidentais não fizeram nada a respeito. A ONU não fez nada a respeito. Mas, de qualquer forma, depois da guerra, quando Saddam invadiu o Kuwait, o Irã condenou a invasão. E o Irã restabeleceu relações com todos esses países. Literalmente perdoou todos eles, mesmo tendo eles participado ativamente do apoio a Saddam. Então, quando o Catar, e mesmo que o Catar e a Turquia sob Erdogan estivessem trabalhando com os israelenses e americanos na Operação Timber Sycamore para apoiar o ISIS, Al-Qaeda, o Jaish al-Islam e todos esses outros grupos e organizações terroristas horríveis. Quando a Arábia Saudita e os Emirados se voltaram contra o Catar, o Irã apoiou o Catar e impediu que ele caísse. Iran supported Qatar and prevented it from falling. And then after things got better, Qatar again began to stop E então, Iran. depois que as coisas melhoraram,
o Catar voltou a apunhalar o Irã pelas costas. Portanto, o ponto é que, se olharmos historicamente, os iranianos têm sido muito mais tolerantes com essas entidades do que a maioria dos países seria. E claro, isso vai contra toda a narrativa sobre o Irã. Mas no Ocidente, a narrativa sobre o Irã é completamente absurda. Desta vez, porém, acho que não será apenas o Estreito de Hormuz. Acho que serão todos esses elementos juntos, e isso significará que não haverá petróleo, nem gás vindo do Golfo Pérsico, do Cáucaso, ou de toda a Ásia Ocidental por um bom tempo. E isso provocaria, acredito eu, uma crise econômica global, provavelmente pior que a de 1929. O mesmo aconteceria com os Estados Unidos, mesmo que o país seja autossuficiente. Mas isso não ajudará o consumidor. Aqueles que produzem petróleo ganharão dinheiro por alguns dias, muito dinheiro, mas o consumidor pagará o preço. As fábricas vão fechar, as empresas vão fechar. E então, é claro, quando tudo parar, o preço do petróleo também vai despencar. Portanto, o exportadores eventualmente cross alimentam o fato de Trump ter iniciado uma guerra. Isso não permitirá tempo para ninguém. So it will not end well for anyone, and E ainda assim, Trump, acho que há uma forte possibilidade de que ele leve adiante essa guerra, basicamente porque os israelenses a querem, e o lobby sionista nos Estados Unidos também a quer. A prioridade deles é Israel, não o povo americano. É claro que o Irã vai revidar contra bases dos Estados Unidos, contra o regime israelense e contra a marinha americana, obviamente. Mas acho que a maior dor virá do bloqueio das exportações de energia e também das importações, já que essa região consome muitos bens, como você sabe. Nessas circunstâncias, acredito que essas pequenas ditaduras familiares talvez não sobrevivam. Então, Ali Larijani, que é assessor do líder do Irã, esteve em Omã conversando com os países do Golfo, presumivelmente sobre os riscos e as consequências que eles poderiam enfrentar caso uma guerra fosse iniciada pelos Estados Unidos e Israel. E ainda assim, eles parecem dispostos a permitir que os estadunidenses operem na base aérea de Al-Udeid e em outras bases. A Arábia Saudita, no entanto, tem sido menos favorável a atividades anti-Irã do que no passado. Mas qual é o papel desses países, Catar, Arábia Saudita e também Turquia, em obstruir o impulso dos Estados Unidos rumo à guerra? E por que eles não conseguiram fazer mais, já que estão claramente cientes das consequências que você acabou de descrever? Eles estão apavorados. E o Dr. Larijani, que agora é o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, além de ministro das Relações Exteriores, advertiu esses países no Golfo Pérsico e ao norte do Irã. Porque Aliyev, durante a Guerra de 12 Dias, permitiu e facilitou. Aliyev, do Azerbaijão, sim, ele facilitou os ataques aéreos no norte do Irã. Então todos foram advertidos. Ainda assim, esses são procuradores enfraquecidos dos Estados Unidos. Eles não têm muita autonomia. Eu sei que algumas pessoas que recebem muito dinheiro do Catar gostariam de ver o Catar como uma espécie de Estado revolucionário, mas isso é uma piada. O Catar executa as ordens dos Estados Unidos. O Catar abriga o Hamas porque os Estados Unidos querem que seja assim. E o Catar e a Turquia, eles nunca apoiam o Hamas ou a Jihad Islâmica na defesa real de seus territórios. O que eles fazem, basicamente, é oferecer bolsas de estudo a diferentes pessoas, fazer diplomacia pública. Isso lhes dá uma boa imagem, mas não fazem nada de concreto pela causa palestina. Na verdade, esses países se esforçaram muito ao longo dos anos, junto com muitas pessoas que vivem no Ocidente e recebem salários. Pessoas que fingem ser grandes fãs da Palestina, mas que há muito tempo apoiam o ISIS, a Al-Qaeda e a guerra suja dos Estados Unidos na Síria. E George Galloway agora vive no exílio. Mas nenhuma dessas pessoas está nessa situação. As pessoas deveriam se perguntar por quê. Mas essas pessoas e esses governos sempre tentaram criar uma divisão entre a ala política do Hamas e o Irã.
Essa sempre foi a agenda deles. Eu conheço algumas das pessoas que fazem isso. Elas viajam pelo mundo, para Malásia, para Indonésia, e falam mais sobre os males do Irã do que sobre os males de Israel, com bastante frequência. Então não farão nada que vá contra os interesses dos Estados Unidos. Não há dúvida disso. A Turquia também. Sabemos que continua transportando petróleo do Azerbaijão para o regime israelense, mesmo durante o genocídio. E agora a Turquia começa a sentir a pressão. Turkey now is beginning to feel the heat. They destroyed Syria at the behest of the United States. Eles destruíram a Síria a mando dos Estados Unidos durante a Guerra Suja, em benefício de Netanyahu. E agora se sentem vulneráveis porque destruíram o país que ficava entre o regime israelense e a Turquia. Então, estão todos preocupados, mas não são o Irã. Não fazem parte do eixo da resistência. Não tem aquela base ideológica ou aquele senso de poder ou resistência que existe dentro do eixo da resistência. Então, sabe, Al Jazeera pode fazer alguns bons relatórios ou bons relatórios sobre Gaza, mas isso não muda nada. Então, sim, quero dizer, nenhuma dessas entidades tem isso. Poderiam ter, teoricamente, mas escolheram não ter. Eles escolheram isso. Todos esses príncipes e elites mandam seus filhos para o Ocidente. Tenho certeza de que muitos deles têm. Há muita sujeira sobre todos eles. Eles não são muito bem vistos, muitos desses indivíduos. E já vemos nos arquivos de Epstein, embora tenhamos visto muito pouco, que havia elementos dentro do Golfo Pérsico que eram muito próximos dele. Então eles estão ligados ao Ocidente. Às vezes, querem ter relações melhores com o Irã, com a China e com a Rússia, mas não têm a coragem ou a audácia necessárias para dar o passo que seria preciso para criar um equilíbrio em que os Estados Unidos sentissem que precisam fazer concessões a eles. Você meio que me fez lembrar de quando estivemos juntos em Istambul para uma conferência, acho que em novembro de 2024. Acho que a verdadeira promessa, a operação de retaliação iraniana contra os ataques israelenses dentro do território iraniano, já tinha acontecido, talvez uma ou duas vezes, perdi a conta. Estávamos falando em uma universidade lá e participamos de uma conferência, e nossos anfitriões foram fantásticos. Não é uma crítica a eles, de forma alguma. Mas muitos dos estudantes e participantes eram muito hostis com você, por ser iraniano, e exigiam saber por que o Irã não estava fazendo mais para apoiar a resistência na Palestina. E eu fiquei pensando comigo mesmo, e talvez até tenha dito em voz alta, o que vocês fizeram? O que a Turquia fez? Sendo o segundo maior fornecedor de gás para Israel, e conversando com algumas pessoas à margem dessa conferência que estavam mais próximas da liderança do AKP, elas disseram, sabe, nós não apoiamos Israel, estamos enojados com isso, mas tememos que toda a nossa economia possa desmoronar porque está tão integrada, por meio de Tel Aviv, à estrutura financeira global. E isso realmente me fez perceber porque o Irã é o alvo. Porque ele existe fora da estrutura financeira que vemos hoje, a rede financeira elucidada nos e-mails de Epstein. Para mim, esse é o verdadeiro significado dos e-mails de Epstein, quando pensamos nesse conflito. Epstein dizia, vou me encontrar com os qatarianos na terça-feira. Depois, tenho esse cheque dos Emirados Árabes Unidos se reunindo comigo no dia seguinte, falando sobre mulheres russas. Ele não se encontrava com nenhum iraniano. E isso, de certa forma, diz algo. Sim, e o fato é que o Irã está fora desse sistema financeiro porque tem apoiado a causa palestina. Então, quando essas pessoas diziam, por que vocês não estão fazendo mais? Elas escolhiam ignorar o fato de que o Irã, há décadas, vem fazendo sacrifícios por causa de seu apoio financeiro, seu apoio militar, seu apoio político aos palestinos. O Irã sofreu com guerra, sanções e uma enorme quantidade de propaganda anti-iraniana. Na verdade, o Irã, talvez eu não esteja sendo muito preciso aqui, mas consigo pensar em 3 diferentes tendências que sempre foram hostis ao Irã. Uma delas é o império.
A mídia ocidental, as elites ocidentais, os think tanks ocidentais, sempre hostis ao Irã, por razões óbvias. Western think tanks always hostile of Iran for obvious reasons. Iran's support for Palestine, for O apoio do Irã à Palestina, à Venezuela, a Cuba, a todas essas entidades anti-império ou entidades que o império não toleraria, foi consistente. A África do Sul, por exemplo, o Irã apoiou o ANC, o braço militar do ANC e outras organizações de resistência no sul da África durante o apartheid. Então isso era normal. Depois havia a esquerda, e a esquerda no Ocidente especialmente, muito hostil em relação ao Irã. Quando se tratava, digamos, de Saddam Hussein, todos faziam parte do movimento anti-guerra. Eu fazia parte do movimento anti-guerra no Reino Unido. Eu era estudante de doutorado lá, havia ganhado uma bolsa aqui no Irã e feito um exame com várias outras pessoas. Fomos fazer nossos doutorados e eu me envolvi com o movimento anti-guerra. I got involved with the anti-war movement, and Iran was opposed to the war. Sayyid Hassan Nasrallah E o Irã era contra a guerra. Sayyid Hassan Nasrallah se manifestou contra ela. Alguns xiitas no Iraque ficaram irritados com ele porque ele disse: "Isso não está certo, isso não é um princípio." Eu também participei do movimento contra a guerra. Mas a questão é que o Irã era contra os Estados Unidos. O Irã odiava Saddam Hussein. Eu sofri por causa de Saddam Hussein. Perdi amigos, tenho ferimentos, passei por ataques químicos. Mas os Estados Unidos e o Ocidente fortaleceram Saddam. Eles eram os verdadeiros culpados. Não tinham autoridade moral para tomar o país. Mesmo assim, a esquerda se opôs à guerra contra Saddam Hussein, embora ele fosse um monstro horrível. Quero dizer, a cidade de Halabja, ele simplesmente a exterminou. I mean, the city of Halabja, he just wiped it out. 6.500 pessoas, homens, mulheres, crianças, foram mortas em apenas alguns minutos quando ele lançou armas químicas sobre a cidade. Fui até lá pouco depois, não quando os corpos ainda estavam lá. Os guardas já os tinham encontrado e enterrado. Mas quando fui, todas as portas estavam abertas, e foi realmente uma experiência sombria, mesmo sem corpos. Você podia entrar nos quintais das pessoas. Crianças tinham morrido ali, ou mulheres tinham morrido enquanto cozinhavam, ou fazendo o que quer que estivessem fazendo. Então a esquerda era contra a guerra. Mas quando se tratou da Síria, eles eram a favor das sanções. Eram a favor da guerra suja. Por quê? Porque a Síria estava de alguma forma associada ao Irã, mesmo que o governo Assad não fosse de modo algum comparável a Saddam Hussein. Na verdade, o ISIS, e você sabe disso melhor do que eu, e a Al-Qaeda, muitos deles eram baatistas. Eles nem eram religiosos, eram baatistas no Iraque. Lutaram por Saddam Hussein. Eram oficiais do exército de Saddam Hussein. E então, depois da ocupação dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos dissolveram as forças armadas iraquianas, muitos deles foram e se juntaram à Al-Qaeda. E depois, é claro, a Al-Qaeda se dividiu mais tarde e surgiu o ISIS e tudo aquilo. Então muitas dessas pessoas eram, sabe, enfim, eram os monstros de Saddam Hussein. Mas a esquerda sempre foi tão hostil, a esquerda na Europa. Meus amigos na Venezuela, em Cuba e na Nicarágua, quando viajo, eles sempre dizem que os esquerdistas ocidentais, quando vêm aqui, estão mais focados em nos colocar contra vocês do que em qualquer outra coisa, o que é bastante fascinante. Então, essa antipatia racional em relação ao Irã e a propaganda contra o Irã acabam se manifestando. E a terceira tendência está novamente sob a autoridade do Ocidente. O dinheiro, do petróleo e do gás da região do Golfo Pérsico. Desde o início da Revolução, os movimentos wahhabita e salafista e a mídia desses países vêm demonizando o Irã, demonizando os xiitas e espalhando ódio e desinformação, ou desinformação deliberada sobre os xiitas. E às vezes isso se volta contra eles. Por exemplo, eles falam sobre Taqiyya e criam essa narrativa falsa de que os xiitas seriam de alguma forma enganosos. Mas Taqiyya é, na verdade, um conceito presente no Alcorão, em que um dos companheiros do profeta, Ammar ibn Yasir, sob tortura, foi forçado a renunciar ao profeta. Ele ficou muito perturbado depois, mas o Alcorão disse que o que ele fez estava certo, porque haviam assassinado seus pais e ele estava sendo torturado. E o profeta o apoiou.
Então isso é taquia, o que é algo bastante normal. So that's taqiyya, which is quite normal. It's nothing, but the Wahhabi and Salafi. Mas os wahhabitas e salafistas, com o financiamento desses regimes, diziam que os xiitas acreditam nisso. É um conceito corânico. E então, por que queriam demonizar os xiitas? Afirmavam que sim, os xiitas são hipócritas, escondem suas verdadeiras intenções e todo esse tipo de absurdo. Mas eles não percebem que no Ocidente, as pessoas não fazem distinção entre a propaganda falsa deles contra os xiitas e contra o Islã. Esses antimuçulmanos nem sabem o que significa xiita ou sunita. Eles apenas dizem, então todos vocês praticam taqiyya. Todo mundo faz taqiyya. E isso acaba se voltando contra o Islã. Então, de certa forma, ou, por exemplo, mais recentemente, me desculpe se estou me alongando, mas depois dos arquivos de Epstein, há tudo isso, sabe, para tentar conter o que está acontecendo e a destruição do mito da democracia ocidental e dos valores ocidentais, com o que está sendo revelado, eles ressuscitam esses velhos estereótipos orientalistas. O profeta se casou com uma criança, o que é um absurdo. Quero dizer, o mito sobre Aisha, uma das esposas do profeta, dizem que ela era uma criança. Ela era 10 anos mais nova que sua irmã Asma, e Asma tinha 27 anos na época da Hijra. Então Aisha tinha 17 e se casou depois da Hijra, portanto se casou em uma idade comum. Mas a questão é que seja a esquerda ou esses salafistas wahhabitas, naquela época eram mais os sauditas, agora são os qatarianos e o Erdogan, infelizmente. Embora a Turquia seja uma sociedade sufista, o povo dele é profundamente salafista. De qualquer forma, o ponto é que essa desinformação, má informação, propaganda anti-iraniana e hostilidade vem de diferentes fontes. E ainda assim, no fim das contas, qual é o país que apoia o povo palestino? Qual é o país que fez sacrifícios todos esses anos? Qual é o país que foi atacado? Qual é o país que agora está sendo ameaçado? Nenhum outro é sancionado, porque nenhum outro fez algo que fizesse os Estados Unidos ou os europeus sentirem que seu amado regime de apartheid, seu amado regime genocida, está de alguma forma ameaçado. Então, o país que eles gostam de retratar como demoníaco, e mais recentemente, os distúrbios em Teherã, onde criaram novamente essa narrativa falsa sobre o Irã, assassinando, sei lá, centenas de milhares de pessoas pacíficas nas ruas. Tudo isso basicamente serve para demonizar o Irã. É uma continuação do que aconteceu no passado. Antes, para justificar sanções, agora para justificar a guerra. Esses diferentes fios, ou essas diferentes tendências, mesmo que às vezes sejam hostis entre si, pelo menos a esquerda e os políticos ocidentais tradicionais, quando se trata do Irã, estão na mesma página. E claro, como eu disse, as entidades ricas em petróleo e gás da nossa região compartilham essa mesma hostilidade. Bem, sinto muito que você tenha sido exposto a tantos trotskistas durante o seu tempo no Reino Unido. Quero dizer, realmente parece que você teve contato com alguns elementos do Partido Socialista dos Trabalhadores. Nos Estados Unidos, tínhamos a Organização Socialista Internacional, ou ISO, nós a chamávamos de PSIOP Internacional. Eles eram a AOC, quero dizer, ela é mais da ala social-democrata, mas havia esse grupo de trotskistas que se infiltrava na esquerda e era obcecado por mudança de regime na Síria. Eu simplesmente não conseguia entender. Eles elogiavam a Jabhat al-Nusra. Mas você também tem esse elemento na esquerda, que é mais como a esquerda da AOC, ou a esquerda liberal, que odeia o Irã, porque, sabe, são feministas e veem o Irã como fanáticos religiosos, patriarcais, obrigando as mulheres a usar o hijab. E sabe, eles colocaram em destaque a Mazia Ali-Nejad, a mulher das campanhas My Stealthy Freedom e Women Life Freedom. Fomos expostos a ela o tempo todo. Sabe, a mulher do cabelo solto, que apareceu em todos os programas de TV aqui nos últimos 2 meses. Mas agora que Trump enviou todos esses bombardeios e trouxe, sabe, 1/3 dos ativos navais dos Estados Unidos para o Irã, ela desapareceu porque cumpriu seu papel. É como se dissessem,
Não precisamos mais de você. Quero dizer, Max, todas essas pessoas, elas são parceiras na guerra. They are partners in war. They are partners in crimes. These people who Eles são cúmplices. Essas pessoas, sabe, demonizam o Irã, mas dizem, bem, eu sou contra a guerra. Não, por meio da sua demonização, das suas narrativas desonestas sobre o Irã, das suas mentiras, vocês ajudaram a justificar a guerra. Era exatamente isso que eles queriam. Todo o episódio dos distúrbios no Irã, as provas estão aí. O secretário do Tesouro admitiu que o plano era derrubar a moeda e levar as pessoas às ruas. Depois, Pompeo, o Mossad, o canal 14 de Israel. Pompeo, novamente em uma entrevista no canal 15 ou 13, não lembro. Todos admitindo que o Mossad estava lá, a CIA estava lá. The Mossad was there, the CIA was there. They brought in the arms. They had killed hundreds of police officers. Eles trouxeram as armas, tinham matado centenas de policiais e as imagens estavam por aí. Mas eles estavam inflando os números, mesmo quando não havia internet. Então não poderiam saber, porque o objetivo era demonizar o Irã e legitimar, você sabe, supostamente legitimar isso. Embora fosse uma operação suja deles, foram eles os responsáveis pelas mortes. Então inflaram os números para justificar a guerra. E agora algumas dessas pessoas estão dizendo, bem, você não admitiram. Mas a verdade por retar para healing e o previtete das nathavers wind. E então, quando os iranianos divulgaram os números oficiais, os nomes de todas as pessoas que morreram, seus números de identificação, todos os seus detalhes, essas pessoas não conseguiram apresentar nenhum nome extra para provar que havia 5.000, 6.000, 7.000, 100.000 mortos. Mas a mídia ocidental, seja o The Guardian ou o Breitbart, a Fox News ou a BBC, não faz diferença. Quando se trata do Irã, todos são iguais. É como os takfiris, salafi e wahhabis, que são aliados do Ocidente. E esses esquerdistas e os estabelecimentos, como eu estava dizendo antes. Todos eles são mais ou menos iguais quando se trata do Irã. Quero dizer, eles provavelmente seriam mais simpáticos a Hitler se ele ainda estivesse por aí, dizendo algo como, bem, não deveríamos travar guerra contra o país que é o Hitler de hoje. Mas quando se trata do Irã, o Irã é de alguma forma muito único, e qualquer pessoa que esteja de alguma maneira associada ao Irã é automaticamente considerada ilegítima. Então, no caso da Síria, um regime secular que na verdade tinha melhores relações com a Turquia do que com o Irã, Assad e sua esposa costumavam sair de férias com Erdogan e sua esposa. O Irã não tinha esse tipo de relacionamento. O Irã tinha apenas uma relação de trabalho. Cooperavam no Líbano e no apoio aos grupos palestinos. Mas os relacionamentos econômicos, políticos e pessoais que existiam entre o governo sírio e o Sr. Erdogan, ou o Irã, ou o Catar, não tenho certeza. Mas eu vi esse palácio, acho que pertencia à irmã, ou a um dos príncipes do Catar. Ela tem um palácio em Damasco. Eu vi o palácio. Esqueci quem no Catar. Mas os relacionamentos eram realmente bastante próximos. O Irã só se envolveu depois que viu, em 2009, 2012, 2 anos depois, eu sei que você sabe de tudo isso. Mas em 2013, quando dezenas de milhares de combatentes estrangeiros, graças às agências de inteligência ocidentais e regionais, haviam entrado no país. Eles estavam lá amando, você sabe, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos só fazem coisas nessa região por causa de Israel. O Irã começou a se envolver para impedir isso. Eles não se importavam se Assad era alauíta, sunita, cristão, judeu, hindu ou budista. Eles eram contra a CIA e os Estados Unidos ganharem espaço na Síria, o que aconteceu. E agora a Turquia está nervosa, como deveria estar. Eles trouxeram isso sobre si mesmos, e a região foi enfraquecida graças ao apoio e assistência aos planos do Gaza e de Israel. Bem, muita gente esquece que o parlamento do Irã foi atacado pelo ISIS em 2017, ou por elementos que afirmaram ser do ISIS. Podemos chamá-los de elementos jihadistas salafistas ou supremacistas sunitas. E Trump elogiou esse ataque. Parecia quase coreografado.
A Guarda Revolucionária Iraniana lutou na Síria e no Iraque, quase ao lado do ZEP, para derrotar o ISIS, e, portanto, de uma perspectiva puramente antiterrorismo. Bem, os Azul na verdade não lutaram. Well, the U.S. didn't fight. The U.S. was bombing from the air. Os Estados Unidos estavam bombardeando do ar. Sim, e na verdade entraram muito tarde. Quando o ISIS entrou no Iraque, os Estados Unidos só intervêm quando percebem que não é mais vantajoso ficar de fora. Então, quando o ISIS avançou para o Iraque, os Estados Unidos permitiram que eles seguissem em frente. Nouri al-Maliki, que agora, segundo os americanos, se o parlamento o eleger primeiro-ministro, eles vão sancionar o país, é assim que os Estados Unidos impõem a democracia. Naquela época, ele era o primeiro-ministro e pediu ajuda aos Estados Unidos, e Obama disse não. E Barzani, o líder curdo Erbil, quando Erbil pediu assim, it's nor bilis, lá, He asked for U.S. assistance, and the U.S. said no. And then Iran came in, both to support and Então o Irã entrou tanto para apoiar e defender Bagdá, quanto para defender Erbil. Só mais tarde, quando a maré começou a mudar, quando o Irã começou a treinar o Hasht, as forças de mobilização popular no Iraque, e a fortalecer o exército iraquiano, e o Hezbollah passou a ajudar com o treinamento, é que os americanos começaram a se envolver. Não com o Irã, mas com o governo iraquiano. Eu estava em Mossul no dia em que foi libertada. Os americanos haviam bombardeado indiscriminadamente. Lembro que casas, escolas e a universidade foram completamente destruídas. E o mesmo aconteceu na Síria. Quando a maré começou a mudar e os sírios começaram a fazer progressos, os americanos começaram a se mover para tomar território no norte e nordeste do país, a fim de impedir que o governo sírio o recuperasse. Portanto, não era como se os americanos estivessem lutando contra o ISIS, porque essa fosse sua verdadeira intenção, pois durante anos eles apoiaram o ISIS. Eles permitiram que o ISIS avançasse sobre Damasco. Sabemos disso pelo áudio vazado em que Kerry, o secretário de Estado, disse a ativistas antissírios que permitiram que o ISIS avançasse sobre Damasco para pressionar Assad a negociar e assim por diante. Então veja, as intenções dos Estados Unidos não eram benignas, mas os iranianos intervieram. E se os iranianos não tivessem ido, o Iraque teria caído, a Síria teria caído, o Líbano teria caído. As pessoas que estão no poder na Síria agora teriam sido muito mais fortes do que são hoje. Agora elas estão muito fracas e vulneráveis, porque foram desgastadas durante aqueles anos. Mas naquela época, o ISIS era uma força poderosa a ser enfrentada. E eles eram como os israelenses, queimavam pessoas vivas, massacravam, eram, sabe, monstros do pior tipo. Sim. A gente sabe, naquela época, os iranianos estavam tentando use time as you can. And so that was sort of where I was leading was E foi mais ou menos aí que eu queria chegar. Você sabe, quando os Estados Unidos se envolvem e intervêm militarmente na região, isso desestabiliza a região. E o vácuo que existe desde a guerra do Iraque foi preenchido por esses bandos fanáticos, representados pela ideologia do ISIS, sejam eles ISIS, Al-Qaeda ou HTS, que chegaram e participaram do massacre dos alauítas após tomarem o poder em Damasco. Vimos o que eles fizeram recentemente com a população curda em Alepo. E me parece que, com qualquer intervenção dos Estados Unidos, um dos outros riscos, além do risco econômico que você mencionou, a crise econômica global, é o ressurgimento desses elementos semelhantes ao ISIS, que agora foram, de certa forma, transferidos pelos Estados Unidos da Síria para o Iraque, para serem mantidos lá em campos indefinidamente. Você vê isso como um risco de que um ataque ou uma guerra de mudança de regime no Irã possa realmente levar à infiltração do ISIS. could actually lead to ISIS infiltration. Bem, isso é possível. Embora eu pessoalmente ache que os Estados Unidos, ou uma guerra civil, sim, acredito que os Estados Unidos fracassarão miseravelmente e que a resposta iraniana devastará os americanos muito mais do que devastará o Irã. A guerra será horrível para os iranianos. Muitos milhares morrerão, obviamente.
Os Estados Unidos, assim como Israel, são implacáveis. Eles matarão pessoas, e a mídia ocidental chamará isso de ataques cirúrgicos. Quero dizer, nós sabemos como funciona. Então, a guerra será horrível. Mas não tenho dúvida de que serão os Estados Unidos que perderão. E muitos dos financiadores do ISIS e da Al-Qaeda, os financiadores tradicionais, não estarão mais por aí. Não haverá mais esse tipo de dinheiro. Mas eu realmente acho que sim, haverá falta de lei em toda a região, não no Irã. E, na verdade, acredito que se a economia global entrar em colapso, e isso pode acontecer, ela será duramente atingida e entraremos em uma depressão, especialmente porque a economia global já está indo muito mal neste momento. Muita gente diz que ela está prestes a cair de qualquer forma. Mas quando isso acontecer, imagine quantas pessoas estarão se deslocando pelo mundo. Quero dizer, se as pessoas já estão preocupadas com imigração agora, você verá milhões se movendo na América Latina, milhões na África, milhões na Ásia, e eles estarão indo para lugares que também estarão em colapso. Quer dizer, se a economia cair, se o preço do petróleo e da energia disparar, as fábricas vão fechar, as empresas vão fechar. Mas aqueles que estiverem desesperados vão se mudar para onde acharem que pode haver alguma oportunidade. E então, quero dizer, se houver guerra, há muitas coisas terríveis que podem acontecer. Uma delas é a falta geral de leis. E você sabe, muitos desses caras do ISIS, aliás, e do Nusra, que agora estão no governo na Síria, são apenas bandidos locais. Eram pessoas que eram como os valentões do bairro. E então, quando houve um vácuo e a polícia deixou de patrulhar as ruas porque estava ocupada lutando contra outros grupos, esses caras tomaram conta dos bairros. E é por isso que a situação na Síria hoje é tão caótica, porque todos esses grupos diferentes estão controlando diferentes bairros, cidades e vilarejos. E hoje me disseram, várias pessoas me disseram, que para o Hezbollah levar armas para o Líbano está muito mais fácil do que era nos últimos anos, quando Assad era presidente, porque ele estava se tornando menos cooperativo e se aproximando mais dos Emirados e da Arábia Saudita para voltar à Liga Árabe. Sim, e também para que os americanos aliviassem a pressão, o que foi tolice, mas por isso eles tinham muito mais dificuldade em se armar. Agora, tudo o que você precisa fazer é dar um pouco de dinheiro aqui e ali, e pode levar o que quiser, de qualquer lugar do Iraque até Beirute. E tenho certeza de que outras coisas também estão sendo levadas, não apenas pelo Hezbollah. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Então esse colapso geral da sociedade na Síria pode se expandir para diferentes partes do mundo. Se a economia entrar em declínio em toda a África, em toda a Ásia, em toda a Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, será muito negativamente afetada. Quero dizer, sou contra a guerra. Não quero guerra. Mas se houver guerra, para o Irã será uma guerra existencial, e o Irã fará o que for necessário para derrotar os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, será mais uma daquelas muitas guerras de escolha, mas esta será muito diferente e o preço será muito mais alto. Portanto, não quero guerra. Mas se os Estados Unidos quiserem iniciar uma abordagem maximalista no campo de batalha pelos iranianos, que é exatamente o que eles farão. Bem, é realmente a guerra definitiva por escolha e uma guerra de agressão. Donald Trump nem sequer está tentando explicar a justificativa ou a necessidade dessa guerra ao público americano. O público americano simplesmente não existe. Diferente do período que antecedeu a guerra no Iraque, quando fomos submetidos a todo tipo de operações psicológicas sobre armas de destruição em massa, ou a retórica de espalhar a democracia e impor normas globais, nada disso está acontecendo agora. Benjamin Netanyahu acabou de estar aqui em Washington. Eu vi as rodovias sendo fechadas para sua visita em estilo presidencial. E está muito claro porque os Estados Unidos estão indo à guerra com o Irã. Isso prepara o terreno para Donald Trump. This sets Donald Trump up. This puts him in a precarious
Isso coloca em uma posição precária, eu acho, politicamente, mesmo que não haja muita resistência por parte dos democratas. Você demonstrou confiança na capacidade do Irã de dissuadir um ataque dos Estados Unidos. Acho que se um ataque dos Estados Unidos for dissuadido e houver consequências militares para os Estados Unidos, isso seria politicamente devastador para Donald Trump. Durante a guerra de 12 dias com Israel, o Irã estava usando mais de sua capacidade de ataque de longo alcance, mas há outros elementos em seu arsenal. Então eu queria te perguntar sobre isso. O que o Irã tem à sua disposição para dissuadir os Estados Unidos e como poderia usar esses recursos? As pessoas pensam muito sobre os mísseis balísticos, os mísseis hipersônicos que o Irã possui, dos quais o Irã tem muito mais do que as pessoas no Ocidente imaginam. Eles também estão mais avançados hoje do que estavam há apenas alguns meses. Agora há mais bases subterrâneas, e essas bases são mais complexas. Existem muito mais maneiras de lançar esses mísseis. Além disso, eles não são apenas mais precisos, mas também mais numerosos, com mais bases e mais meios de utilizá-los, o que torna mais difícil alvejá-los. O Irã também vem trabalhando em suas defesas aéreas e antidrone. Por exemplo, recentemente vários helicópteros chegaram da Rússia, e uma das coisas em que esses helicópteros são muito bons é lidar com drones. Então, se americanos e israelenses usam drones, aqueles helicópteros serão muito úteis. Os iranianos estão de muitas maneiras trabalhando em suas defesas. Mas a verdadeira questão, Max, é que as defesas iranianas voltadas para os Estados Unidos são, na verdade, capacidades ofensivas. Em primeiro lugar, a doutrina militar do Irã mudou de defensiva para ofensiva, e acho que isso é algo enorme. Em segundo lugar, as reais capacidades ofensivas do Irã não são direcionadas ao regime israelense. O regime israelense sempre foi um espetáculo secundário, não representa uma ameaça para o Irã. A ameaça para o Irã são os Estados Unidos. Israel é um regime minúsculo, completamente dependente do Ocidente, e durante a Guerra de 12 dias, mesmo com os Estados Unidos e Israel realizando um ataque relâmpago, o Irã os forçou a buscar um cessar-fogo. Mas o Irã, desde que os Estados Unidos tomaram o Afeganistão e o Iraque, e Bush chamou o Irã de parte do eixo do mal, e disse que todas as opções estavam sobre a mesa, e Obama fez o mesmo. Começou a desenvolver uma grande capacidade de defesa. Então agora há muitas bases subterrâneas com mísseis de médio e curto alcance, em número muito maior, muito precisos e fáceis de movimentar. Não é mais necessário ter aqueles grandes lançadores. E há também um grande número de drones, centenas de milhares deles, que podem destruir qualquer alvo. Do outro lado do Golfo Pérsico, os alvos sensíveis são óbvios. Se forem atingidos, acabou tudo. Sim. Então, eles também têm mísseis de cruzeiro, que não são muito usados contra os israelenses, mas nesta região seriam muito eficazes, mísseis antinavio, por exemplo. A Marinha do Irã é projetada para guerra assimétrica, e eles também têm submarinos. Quero dizer, o que os iranianos poderiam fazer nos primeiros 2 ou 3 dias de uma guerra na região do Golfo Pérsico, sem sequer usar seus mísseis de longo alcance, seria muito mais devastador. Especialmente quando se leva em conta quais seriam os alvos, do que o que fizeram contra o regime israelense. E então, quando você observa a sensibilidade dos alvos, o petróleo do mundo, os suprimentos de energia do mundo, o petróleo e o gás no Cáucaso, no Golfo Pérsico e em toda a Ásia Ocidental, a devastação é simplesmente inimaginável. Mais uma vez, não é algo que eu gostaria de ver, porque afetaria todos. Afetaria pessoas na ponta sul da Argentina ou do Chile, ou na África do Sul ou na Nova Zelândia. Lugares distantes seriam afetados, porque quando a crise energética chega, ela atinge todos. Mas se esses países, essas entidades, esses pequenos regimes, Catar
e os Emirados são cúmplices. Eles abrigam bases dos Estados Unidos. Neste momento, como eu disse antes, os Estados Unidos estão usando essas bases para se preparar para uma guerra contra o Irã. The US is using these bases to prepare for war against Iran. And then imagine, Max, let's say Qatar with a population E então imagine Max, digamos o Catar, com uma população de cerca de 350 ou 400 mil pessoas e alguns milhões de estrangeiros. Se isso acontecer, quem pode garantir que o regime vai se manter? Ou os Emirados, com uma população de 1,3 ou 1,4 milhão e cerca de 10 milhões de estrangeiros, em sua maioria homens adultos. Por que alguém teria confiança de que o regime da família governante permanecerá no poder, ou em qualquer uma dessas outras ditaduras familiares? Então, Trump está brincando com fogo. O mesmo vale para o Azerbaijão, outra ditadura que já ajudou o regime israelense contra o Irã. E há ainda um elemento adicional que eu esqueci de mencionar: os aliados regionais do Irã. Eles fariam parte dessa guerra. Os Estados Unidos já travaram uma guerra de 7 semanas com o Iêmen e perderam. O Iêmen hoje é muito mais forte do que era naquela época. Eles vêm desenvolvendo suas capacidades de mísseis e drones. Os iraquianos disseram que vão se envolver. Este é um país com cerca de 45 a 47 milhões de pessoas. A resistência ali, os aliados do Irã, é enorme em número. Os aliados do Irã venceram a eleição recente. E então vimos, há apenas alguns dias, imagens de uma base subterrânea de mísseis no Iraque, basicamente mostrando quão sofisticadas são suas capacidades. Portanto, esta não é uma guerra que Trump consiga administrar. E mais uma vez, um lado estará lutando por sua sobrevivência e o outro estará travando uma guerra por escolha, em um momento em que os arquivos de Epstein estão corroendo a credibilidade das elites governantes. A economia dos Estados Unidos está cambaleando. O país já está profundamente dividido, mesmo antes de verem esses arquivos. E não acredito, nem por um momento, que, mesmo que haja uma operação de bandeira falsa realizada para ajudar a justificar uma guerra com o Irã, o que é bem possível nos próximos dias, Trump consiga conquistar o povo americano. E quando as coisas piorarem, as mesmas pessoas do MAGA que continuam com ele, apesar do fato de terem vivido guerras sem fim, que ele prometeu encerrar, apesar do fato de que agora seus seguidores estão atirando no rosto de mulheres brancas e loiras e em enfermeiras brancas que ajudam ex-militares, veteranos, elas são baleadas pelas costas. Tudo isso agora é aceitável para essas pessoas. Nenhum dos valores do MAGA existe mais. E é claro, os arquivos de Epstein, apesar de tudo, e o relacionamento bem conhecido de Trump com Epstein, nada disso importa para o MAGA. Mas quando perderem seus empregos e quando o preço da gasolina disparar, acho que as pessoas do MAGA vão procurar os Lindsey Grahams do mundo e outros que empurraram o país nessa direção catastrófica. De novo, não estou dizendo que isso não vai prejudicar o Irã. A guerra é tudo. Espero que não haja guerra, mas se houver, os iranianos, você sabe disso, já esteve no Irã, são profundamente influenciados como xiitas pela cultura de Ashura, pelo Imam Hussein, por sua irmã Zainab e pela ideia de apoiar os oprimidos e lutar contra os opressores. É por isso que eles apoiam a Venezuela. É por isso que apoiam Cuba, mesmo sendo um país comunista. É por isso que apoiaram a África do Sul do apartheid. E é por isso que, quando a economia venezuelana entrou em colapso há alguns anos, os iranianos foram em seu auxílio. E é por isso que eles apoiam a Palestina. Mesmo que na Palestina, você saiba, o pessoal do Erdogan, o Qatar, os sauditas e outros, há décadas venham tentando convencer os palestinos de que os iranianos são seus inimigos, que os xiitas são maus, que os xiitas são horríveis, sabe, que eles não são muçulmanos. Mas isso nunca impediu os iranianos por causa dessa visão de mundo ideológica. Então os iranianos serão muito firmes no campo de batalha contra os americanos. E não tenho dúvida de que os iranianos lutam até o fim e não perderão esta guerra. Mas eu não quero uma guerra.
Ninguém quer. but I don't want war. No one does. Well, the 12-day war began with this. Bem, a Guerra de 12 Dias começou com esse ataque surpresa de Israel, que foi, sem dúvida, um golpe poderoso. Ele matou comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica, que são lendários dentro da sociedade iraniana e desempenhavam papéis essenciais nas negociações e na formulação de um verdadeiro progresso. Você sabe, Bagheri e figuras como ele. Bagheri and figures like him Supporting the Palestinians. Apoiando os palestinos. Sabe, um desses comandantes mora em um prédio a uma distância que dá para ir a pé daqui. Quando digo a pé, é uma boa caminhada, mas ainda assim dá para ir andando. and they were E eles estavam de folga. Kvassem Keeling. home nuclear. Arar em casa e todos no prédio de apartamento foram mortos. Sim, 65 people, like 20, 70 people. Cerca de 65 ou 70 pessoas foram mortas, e acho que 25 ou 30 delas eram crianças. E então a mídia ocidental chamou isso de um golpe de inteligência e um ataque cirúrgico de precisão. Eles não se importaram com as crianças cujos corpos foram encontrados a 30 metros de distância. Mas é claro, por que se importariam depois do que fizeram e do que estão fazendo em Gaza, no Líbano e em outros lugares? E claro, com os arquivos de Epstein, é óbvio que não se importariam. Mas de qualquer forma, sim, você tem razão. No primeiro dia, eles atacaram com força, e muitos desses comandantes, mas isso não intimidou o Irã. A lot of these commanders. No, but it didn't deter Iran. Well, Not so for a building up to moment. my question, though, I mean, I would assume they're going to, if chegando à minha pergunta, porém, eu presumiria que se eles lançarem um ataque, tentariam entrar da mesma forma, com um elemento de surpresa, e desferir um golpe devastador. Vimos o que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, onde aparentemente usaram até uma arma experimental. Destruíram sistemas de comunicação e de comando e controle das Forças Armadas venezuelanas instantaneamente e as deixaram incapazes de reagir. 32 oficiais cubanos foram mortos. Então, nunca vimos uma postura militar dos Estados Unidos como essa em relação ao Irã, em que eles deixam suas intenções tão claramente expostas. E eu, pessoalmente, mesmo que Trump ache que está usando isso apenas para fortalecer sua posição de negociação, não vejo como ele pode encontrar uma saída sem atacar, porque a pressão política sobre ele é extrema, vinda dos elementos pró-Israel que o cercam. Então, por que o Irã não toma a iniciativa? Por que o Irã não lança um ataque preventivo? Why doesn't Iran launch a preemptive strike? Well, there are a couple of things here. One is, first of all, Iran is not Venezuela. Bem, algumas coisas aqui. Antes de tudo, o Irã não é a Venezuela. As capacidades tecnológicas e militares do Irã são, em sua maioria, autóctones. Muitos desses sistemas de alta tecnologia foram desenvolvidos dentro do próprio Irã. Além disso, após a Guerra de 12 Dias, a cooperação com a Rússia e a China aumentou, e o Irã destinou mais recursos ao seu setor militar, porque, como você certamente sabe, o orçamento militar do Irã é abaixo da média da região. Ainda assim, depois da guerra, eles investiram mais, e russos e chineses passaram a cooperar de forma mais estreita. O Irã, é claro, também desenvolveu ainda mais sua própria indústria. Portanto, o Irã não é a Venezuela, e os americanos terão um tempo muito, muito mais difícil. Will have a much tougher time. I would say that if you combine Vietnam, Iraq, Eu diria que mesmo se você juntar o Vietnã, o Iraque e todas as outras guerras dos Estados Unidos, ainda assim não se compararia ao que eles vão enfrentar com o Irã. Vamos ver. Mas sabe, há uma questão moral aqui. O Ocidente gosta de fingir que o Irã é mau e imoral, mas o Irã não iniciará uma guerra porque isso vai contra seus valores religiosos. Nós não iniciamos guerras. Agora, dito isso, pelo que entendo, os iranianos disseram que se sentirem que um ataque é iminente, eles vão reagir. Então eles não vão esperar até que, pelo que entendo, as bombas comecem a explodir. Iranians are not going to wait till the bombs start exploding. As soon as they're convinced that something is happening, Assim que eles estiverem convencidos de que algo está acontecendo, vão se empenhar totalmente. E isso, eu acho, vai tornar as coisas muito mais difíceis para os Estados Unidos.
Mas o motivo para o Irã, sim, quero dizer, o Irã tem um forte senso de moralidade. Ao contrário do que o Ocidente gosta de dizer sobre o Irã, durante a guerra Irã-Iraque, você e eu já conversamos sobre isso antes. Quando Saddam Hussein, quando os alemães, sabe, o chanceler alemão, ou melhor, os chancelers alemães em geral, todos eles me causam repulsa. Nenhum desce seu pão pelo que fizeram. Eu sobrevivi a armas químicas em qualquer opção. Eu estive em Halabja. Eu conheço a sensação de estar em um lugar assim. Nunca um líder alemão pediu desculpas pelo que fizeram ao povo do Irã e ao povo do Iraque. E isso vem da arrogância do seu senso de superioridade racial, das elites desses países. E não são apenas os alemães. O Ocidente coletivo estava por trás de tudo isso. Os alemães apenas executaram. Todos os outros permitiram que fizessem, fornecendo a Saddam informações militares, outras armas, cobertura política e tudo mais. Mas dito isso, quando Saddam estava usando extensivamente aquelas armas químicas contra o Irã, figuras importantes foram até o líder, o Imam Khomeini, que faleceu em 1989, e disseram: precisamos fabricar nossas próprias armas químicas. E ele disse que não. Ele disse que essas armas vão contra nossos valores. Assim como iniciar a guerra, e assim como fabricar uma arma nuclear, os iranianos disseram que não queremos armas nucleares. Claro, eles disseram que se houver uma ameaça existencial ao país, o Dr. Larijani disse uma vez e algumas vezes o Dr. Harazi, que é outro conselheiro do líder, disse que nossa postura nuclear mudaria. Mas o Irã tem esses valores. Quero dizer, o Ocidente pode fingir o contrário. O Guardian pode fingir o contrário. O New York Times pode fingir o contrário. Mas, na verdade, os valores estão aqui, não lá. É exatamente por isso que apoiamos o povo palestino, e eles apoiam o genocídio. Acho que outro motivo pelo qual o Irã está no topo da lista de alvos dos Estados Unidos, além da influência israelense nos Estados Unidos e do apoio do Irã à Palestina, é geoestratégico. O Irã está localizado na interseção da Eurásia, e o controle sobre o país e seus recursos colocaria uma enorme pressão tanto sobre a China quanto sobre a Rússia. Com certeza. Então, você esteve recentemente em Moscou. Você não costuma medir palavras. Acha que a Rússia e a China entendem o que está em jogo aqui? E até que ponto eles têm apoiado o Irã militarmente em preparação para essa nova rodada? Eu não sei os detalhes, obviamente, e evito deliberadamente esse tipo de assunto em geral, porque se eu entrar neles, fica muito mais difícil para mim falar. Mas, pelo que entendo, a cooperação entre o Irã e a Rússia e entre o Irã e a China aumentou. Mais tecnologia, especialmente equipamentos de alta tecnologia, está vindo da China. Parte do problema, algumas pessoas acham ou parecem achar, que antes da Guerra de 12 Dias, os iranianos não queriam cooperar e estavam focados apenas em suas próprias capacidades. Mas não é bem assim. O relacionamento entre o Irã e a Rússia vem evoluindo. Então, na Síria, as coisas mudaram, porque quando os russos foram convencidos pelos iranianos a entrar na Síria em 2015, os exércitos russo e iraniano começaram a trabalhar juntos. Depois da Ucrânia, a relação evoluiu ainda mais, pois ambos os países estavam agora sob sanções. Os russos já não tinham mais medo de trabalhar com o Irã, já que também estavam sancionados. Assim, as ameaças americanas e europeias deixaram de fazer sentido. Mas, após a Guerra de 12 Dias, os russos ficaram mais preocupados e os iranianos também sentiram que havia certas deficiências que precisavam ser resolvidas. Há também a questão do orçamento. Os iranianos têm um orçamento limitado e os russos têm sua própria guerra em andamento. Mas depois da Guerra de 12 Dias, por exemplo, com os chineses, pelo que entendo, em certas áreas eles têm cooperado de forma mais significativa do que antes. Os iranianos também estão desenvolvendo e aprimorando suas próprias capacidades tecnológicas.
Então, novamente, acho que as capacidades do Irã são bastante imensas. O fato de o Golfo Pérsico estar logo ao lado do Irã lhe dá uma enorme vantagem. E o fato de que os aliados do eixo de resistência do Irã são grandes, bem, relativamente falando, quero dizer, o Catar tem uma população de cerca de 350 mil. O Iraque tem entre 45 e 47 milhões. O Bahrein tem, o quê? Talvez 1 milhão? Não tenho certeza sobre a população dos Emirados, cerca de 1,4 milhão de cidadãos com passaporte, acho. Iêmen, dezenas de milhões de pessoas. Se houver uma guerra regional, os Estados Unidos não terão nenhum parceiro regional no Golfo Pérsico que vá realmente fazer o trabalho pesado. Simplesmente não será algo administrável para os Emirados. Mas você está absolutamente certo. Os americanos, isso tem mais a ver com Israel, ou melhor, com o regime israelense, do que com qualquer outra coisa. Também se trata dos israelenses tentando criar uma espécie de império na Ásia Ocidental e obter controle sobre o Golfo Pérsico. E se Israel e os Estados Unidos tiverem controle sobre os recursos de petróleo e gás, então os russos e os chineses estarão em uma posição muito mais difícil. Portanto, há boas razões para que russos e chineses cooperem mais com eles. Você tem sido uma presença constante em podcasts, mas também na mídia tradicional há anos. Lembro que a primeira vez que o vi foi provavelmente na BBC, durante os anos 2010, quando você debatia com um âncora e levava a melhor, enquanto ele tentava encurralá-lo e rotulá-lo. Mas ainda havia um certo nível de respeito ali. Quando os distúrbios eclodiram em 8 e 9 de janeiro, notei uma mudança. Quando você foi convidado para o programa do Piers Morgan, ele armou uma emboscada com aquela mulher monarquista canadense de baixo nível, Godi Gamari, que basicamente pediu para que você fosse esquartejado, no estilo do ISIS. Eu vi o tipo de ruído de fundo nas redes sociais vindo desses elementos da oposição, direcionado especialmente a você. Era algo muito violento. Quero dizer, eles são violentos. Ameaçam todo mundo, de forma agressiva. Você chegou a ver até a Christiane Amanpour sendo atacada por essas pessoas e acusada de estar lavando as mãos de Khamenei, e assim por diante. Esse é o caráter deles. Mas eu queria saber sobre a sua experiência durante esse período, e se isso afeta o seu cálculo daqui para frente, sendo você uma voz tão importante dentro do Irã, e o que isso lhe diz sobre a natureza da mídia ocidental e da oposição, esses vários elementos com os quais você tem lidado. Bem, obrigado pelas suas palavras gentis. Eu não acho que seja muito importante, e felizmente há agora bastante gente jovem, homens e mulheres em particular, que estão cada vez mais ativos. Você já recebeu um dos meus jovens colegas no seu programa algumas vezes, pelo menos que eu saiba. E é muito encorajador ver que temos tantos jovens acadêmicos e outros ativistas autoconfiantes. Eles não precisam ser acadêmicos, mas eu conheço melhor os acadêmicos, por isso os menciono. Então, não é como se eu fosse uma voz solitária agora, mas sim, recebo muitas ameaças, e as ameaças são realmente impressionantes. Elas chegam a centenas. They come in the hundreds, so a lot of them are bots and things like that, but they are. Muitos deles são bots e coisas do tipo, mas são bastante chocantes, ameaçando crianças, membros da família, todo tipo de coisa absurda. E na verdade, naquele programa do Piers Morgan, decidi nunca mais participar, porque em ocasiões anteriores também fui atacado e insultado por ele. Quer dizer, eu o convidei para ir ao Irã em 2 ocasiões, e ele basicamente disse, não vou, porque você vai me entregar para pessoas que vão me fazer de refém. Quem se importaria em fazer você de refém? Quero dizer, quem é você? Mas enfim, decidi não ir. E então o produtor dele entrou em contato comigo e disse, sim, realmente precisamos de você no programa. E eu disse, tudo bem, mas só se for um cara a cara. Em nenhuma circunstância eu vou, porque outros vão simplesmente se intrometer, como essa mulher louca. E eles disseram sim, claro.
E então, assim que comecei a falar, ele traz essa mulher que eu nem sabia o nome dela. Nem sei o nome dela até hoje, não me lembro dela. Mas isso, como você sabe, foi gravado. E as ameaças que ela fez no ar foram gravadas e transmitidas, não foram cortadas. E claro, mais tarde online, ela escreveu que ia me cortar em pedacinhos e que o maior pedaço seria a ponta do meu dedinho, ou algo assim. E não vimos nenhuma reação de Piers Morgan ou de sua equipe, porque eles obviamente fazem sua pesquisa e sabem quem estão convidando. Não é como se eles não soubessem dessas coisas. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. A realidade é que Piers Morgan faz parte do establishment. Quero dizer, durante a guerra do Iraque, ele adotou uma posição diferente. Mas quando os israelenses atacaram o Irã, foi da última vez que ele me convidou, eu estava no prédio da Press TV. Eles tinham acabado de ameaçar bombardear o rádio e a televisão iranianos, o que incluía a Press TV. Então, esvaziaram o prédio, mas eu fiquei. Recusei-me a sair porque queria fazer a entrevista com ele. O motivo de eu estar na Press TV era porque eles tinham reduzido a velocidade da internet. Eu não tinha uma conexão pessoal em casa que pudesse usar para vídeo, então fiquei no prédio. Avisei o pessoal dele, mas continuaram adiando meu segmento. Era para ter acontecido bem antes. Eu ficava dizendo, olha, todo mundo já foi embora. O segurança continua vindo e dizendo que eu tenho que ir. Eu estava mais preocupado com o segurança do que comigo mesmo. Ele ainda estava no prédio, e se o bombardeassem, algo poderia acontecer com aquele jovem. Eles bombardearam o prédio central da IRIB enquanto eu ainda estava sendo lá. Foi então que evacuaram o prédio, e jornalistas foram mortos. Ninguém se importou no Ocidente, é claro. Mas então ele começou a atacar o Irã. Fez um discurso inflamado sobre como o Irã era maligno, como batemos em mulheres, matamos mulheres, todo tipo de coisa, como somos terríveis, horríveis. E isso basicamente servia para justificar a agressão israelense. Então, enquanto o genocídio acontecia em Gaza, o Irã de repente realizou esse ataque, e pessoas como ele, e toda a mídia ocidental, estavam justificando a guerra, demonizando o Irã, dizendo o quão maligno ele era. Quando o Irã é retratado como maligno, a guerra parece mais legítima. Assim, todas as mulheres e crianças que são massacradas, e todos os soldados inocentes que são apenas recrutas e morrem, sabe, tudo bem, porque o Irã é maligno. E então, depois disso, eu não quis mais participar do programa, porque foi insultante. Sabe, eu corri um risco ao ir ao programa dele, e ele não me deixava falar. Só ficava insultando o Irã. Então, desta vez, decidi não ir. Quer dizer, decidi não participar do programa dele novamente. E então eu disse, olha, só farei entrevistas individuais. E aí isso aconteceu. O ponto que estou tentando destacar é que, seja nesse programa, ou quando participei da CNN com a Manpour, onde ela foi hostil, ou no Channel 4, onde a apresentadora, cujo nome não me lembro, também foi muito hostil, e, sabe, com outras pessoas também, o fato é que eles trabalham para a classe Epstein. Seja a BBC, que é estatal, ou a Fox News ou a CNN, não importa. A narrativa do Ocidente é a mesma, e acho que todo mundo já percebeu isso agora. Se eu tivesse dito isso há 3 anos, ou se você tivesse dito há 3 anos, muita gente teria respondido bem. Mas depois de Gaza, acho que está mais claro do que nunca. E agora, por exemplo, ao tentarem atribuir Epstein à Rússia, você vê como todos esses veículos de mídia e pessoas influentes estão fazendo essa conexão ridícula. Fica evidente qual é a função da grande mídia. Eu não os levo a sério de forma alguma. Não me importo com o que dizem. E quando me insultam, não me incomoda, porque não espero nada diferente. Antes eu costumava me surpreender.
Sabe, nada mais me surpreende. Eu nunca deveria ter ficado surpreso, porque depois que fui a Halabja em, 1987 ou 1988, não lembro exatamente quando, foi um tempo depois do ataque, e depois de ver o que vi, e sabe, eu já tinha passado por um ataque químico antes disso, e outro veio depois. Eu deveria ter entendido. Porque eles levaram jornalistas ocidentais e nada realmente aconteceu. Ninguém condenou Saddam. Ou quando derrubaram o avião iraniano que voava de Bandar Abbas para Dubai e mataram 290 pessoas, a mídia ocidental repetiu coletivamente a versão dos Estados Unidos, que era uma completa mentira. Era apenas um avião comum voando em seu corredor designado. Tudo estava normal. Eles derrubaram o avião. Eles mentiram. Disseram que ele havia saído do corredor, que estava se movendo em direção ao navio dos Dastalzims. Eles poderiam ter perguntado ao Irã, poderiam ter verificado o radar, poderiam ter ido a Dubai, poderiam ter ido a Bandar Abbas. Isso poderia ter sido facilmente descoberto. Nenhum jornalista falou nada sobre isso até anos depois, quando alguém deu a Newsweek o sinal verde para publicar a versão verdadeira, que era a versão iraniana. Então, naquela época, eu deveria ter entendido isso, mas demorei um pouco para realmente perceber que não se tratava apenas de ignorância ou algo assim. Ia muito além disso, e ainda vai. Mas, embora eu não assista ao Piers Morgan e não tenha visto o programa em que você participou, eu vi os trechos que você retweetou e você estava fantástico. Obrigado. Bem, colocaram-me frente a frente com um israelense, um ex-porta-voz das Forças de Defesa de Israel, que desempenhou um papel essencial na fabricação de consentimento para a destruição de hospitais em Gaza, inclusive plantando armas no hospital Al-Shifa. O nome dele é Jonathan Conricus, e eu estava realmente ansioso para confrontá-lo por isso. Foi uma oportunidade sem precedentes para mim de encarar alguém diretamente envolvido em um genocídio. Mas, ao mesmo tempo, a forma como o apresentam nesse programa, ou na mídia ocidental em geral, é como se fosse apenas um analista convidado para explicar por que os Estados Unidos precisam atacar o Irã. E para mim, isso é um escândalo que vai direto ao cerne do que há de errado com a mídia corporativa ocidental. Em uma nota relacionada, durante o 47º aniversário da Revolução do Irã, ocorreram o que foram descritas como manifestações e celebrações sem precedentes, levando milhões de pessoas às ruas. De muitas maneiras, foi uma reação aos distúrbios que haviam ocorrido por 2 dias no mês anterior, os quais deixaram cerca de 3.000 mortos, segundo as estatísticas oficiais. Mas também vimos surgir uma nova mensagem, não sei se vinda da liderança iraniana ou apenas de apoiadores da República Islâmica, em que efígies dos símbolos pagãos Moloch e Baal foram queimadas como representações do que você chama de classe Epstein. O que isso simboliza e o que você quer dizer quando se refere à classe Epstein? A quem você está se referindo? Bem, eu não estive envolvido nisso. Na verdade, eu vi o que aconteceu. E a propósito, depois dos distúrbios nos dias 9 e 10, ou acho que foi nos dias 8 e 9, sabe? O calendário iraniano é diferente, então às vezes eu confundo as datas. Foi na noite de quinta-feira e na noite de sexta-feira. Na quinta-feira à noite eles mataram muitos policiais. E na sexta-feira, o Ministério da Inteligência, a Inteligência da Guarda e a polícia disseram aos pais para não deixarem seus filhos saírem às ruas. Depois disso, houve batalhas nas ruas entre esses terroristas, os manifestantes armados e a polícia. Depois disso, ficou tudo quieto. Então, quase todas as 3.117 pessoas foram mortas durante esses 2 dias. 350 policiais, muitos transeuntes inocentes, muitas pessoas queimadas vivas por esses monstros. Quero dizer, eles são como o ISIS, exatamente como aquelas pessoas no exterior que ameaçaram me despedaçar. Era assim que essas pessoas eram. Cercaram uma clínica e a incendiaram, e uma jovem que estava lá dentro, uma enfermeira, morreu queimada. Fizeram isso também com mesquitas.
Foi simplesmente revoltante. Mas no Ocidente, todos foram chamados de manifestantes pacíficos. O ponto que quero destacar é que na segunda-feira, dia 12, acho que a sexta foi dia 9, sim, então dia 12, houve contra-manifestações contra os distúrbios. Em Teherã, tivemos algo em torno de 3 milhões de pessoas, e números enormes em todo o país, porque cada cidade teve sua própria concentração. E no Ocidente, tentaram fingir que isso era algo gerado por IA ou algo assim. E isso foi em um dia útil, então foi gigantesco. E havia imagens de helicóptero. Eu estava lá, então vi o helicóptero. E Musk e seu pessoal e outros estavam tentando fingir que aquilo era IA, que não eram pessoas reais. Então, no aniversário da Revolução, as pessoas saíram às ruas em número ainda maior. Em Teherã, eram cerca de 4 milhões de pessoas. E embora fosse um feriado, bem, não tenho certeza, minha memória é péssima, era tipo um feriado de 3 dias. Então muita gente quis, sabe, aproveitar para sair da cidade ou algo assim, porque estava acontecendo em todo o país. As pessoas não foram a Teherã para participar. Cada cidade teve sua própria concentração. Então os números foram ainda maiores. Mas dessa vez, eles tiveram a oportunidade de convidar várias pessoas, como Rick Sanchez. Eu estava na Rússia naquela época para aquela conferência, mas Rick Sanchez estava aqui e alguns outros também estavam, então eles não puderam esconder. Os números eram extraordinários. Agora, esse Baal, eu achava que se pronunciava Baal. Então Baal, eu pronunciei errado. Enfim, Baal. Eu vi isso na televisão quando estava em Moscou, ou talvez tenha visto no meu celular. Bem, este é o meu celular, desculpe, está bem aqui na minha frente. Isso é basicamente um representante da classe Epstein, do sionismo, do etnossupremacismo, de viver acima da lei e sem moralidade, toda essa classe de pessoas. Você sabe, essa classe pró-sionista, que é tanto cristã quanto muçulmana. Quero dizer, você já esteve no Irã, você é judeu, você já esteve em sinagogas. Não preciso explicar para você que isso não tem nada a ver com o judaísmo, com os problemas do Irã ou com o sionismo. E os judeus que se opõem ao sionismo têm sido uma parte heróica da resistência ao longo desses muitos anos, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos. Mas isso diz respeito à classe Epstein, uma classe de pessoas que não têm senso de moralidade, que vivem acima da lei e que realmente expuseram o fato de que essa democracia no Ocidente é apenas uma fachada e que as elites são basicamente parte do mesmo, como é mesmo, cabal você chamou? Meu inglês não é tão bom quanto eu gostaria. Então isso é uma rejeição a isso. Isso é uma rejeição de tudo que vem do Ocidente. Quero dizer, isso começou, é claro, com o genocídio. E o fato de que quando eu ia à televisão na BBC, como você mencionou durante o genocídio, eu dizia o genocídio. E o apresentador, ou quem quer que estivesse falando comigo, dizia, bem, essa é uma palavra muito contestada, e os organismos internacionais não reconheceram ou aceitaram isso. Eles defendiam o regime israelense em vez de gritar, veja o que está acontecendo. Todos os dias estamos vendo crianças sendo despedaçadas. Every day we're seeing children being ripped apart. The media, the elites, the think tankers, none of them. A mídia, as elites, os especialistas de think tanks, nenhum deles teve qualquer problema em encobrir o regime israelense, apenas desviando o olhar. E não se trata apenas dos israelenses, é toda a elite ocidental coletiva, seja o primeiro-ministro britânico, os deputados, os membros do parlamento, pessoas do gabinete, ou na França ou na Alemanha. Todos fazem parte disso, estão todos de conluio. E na nossa região, os Emirados também são sionistas. O regime em Abu Dhabi é tão sionista quanto qualquer outro. Vimos nos arquivos de Epstein como o chefe dos tribunais controlados pelos Emirados enviou acho que um vídeo de tortura para Epstein. E aquela mulher, que é funcionária do Ministério das Relações Exteriores apresentando a filha ou algo assim. Enfim, é sobre tudo isso. Eu não sei o que era aquele vídeo. Pode ter se referido a outra coisa, mas há bastante coisa ali.
que realmente chama a atenção? really highlights. Well, apparently he deleted his Bem, aparentemente ele deletou a conta e foi removido do cargo. De novo, eu não tenho acompanhado os arquivos do Epstein. As únicas coisas que vejo são o que diferentes pessoas publicam. E se pessoas como você publicam, eu ficaria muito confiante sobre isso. Algumas das coisas que as pessoas postam, não tenho certeza se estão certas ou erradas, porque não sei quem elas são. Mas de qualquer forma, isso é sobre toda aquela classe de pessoas no topo. Sim, Seja o Bill Gates, você sabe, alguém como Bill Gates, ou qualquer uma dessas outras pessoas, era contra isso que eles estavam protestando. Yeah. Yeah, I really think. sim. Sim, eu realmente acho que estamos em um ponto de inflexão do capitalismo global, em que, sob Trump, ele precisa agarrar tudo o que puder e saquear tudo o que puder, antes que o dinheiro essencialmente acabe, entre em crise e comece a se voltar contra si mesmo. É por isso que a Venezuela foi alvo. Cuba está sendo alvo. Tudo. Cuba's being targeted. Everything. They're trying I to mean, get- it's stunning. It's stunning. Quer dizer, é impressionante. É impressionante que enquanto você e eu estamos conversando, haja um cerco a Cuba. Mulheres e crianças estão sendo privadas de comida. E então, eles têm a audácia de falar sobre o Irã, enquanto se preparam para atacar o Irã. E ninguém fala sobre Cuba. Ninguém diz nada. É um cerco de fome. E que ameaça Cuba representa para os Estados Unidos? Eu estive em Cuba, você provavelmente esteve lá mais vezes do que eu. Quer dizer, eles empobreceram a ilha, um povo realmente decente e muito amigável. E que ameaça Cuba representa para os Estados Unidos? Por que vocês estão fazendo o povo passar fome? E por que ninguém diz nada? Como é possível deixar uma nação morrer de fome? Mas é isso que está acontecendo. A mídia não diz nada. But that's done. The media says nothing. Yet they want to present Iran as some sort of Ainda assim, eles querem apresentar o Irã como algum tipo de entidade maligna para poder bombardeá-lo e matar mais pessoas. Mas fazem isso por causa de Israel. É só que, sabe, vivemos em um mundo de cabeça para baixo hoje em dia. Mas a coisa boa é que muitas pessoas estão despertando. Pessoas de diferentes países, diferentes raças, diferentes religiões, diferentes modos de vida, diferentes classes. Muitas pessoas estão despertando, e isso é algo que deve nos encorajar. Não devemos ficar desanimados ou deprimidos. Devemos apenas continuar lutando, cada vez com mais força, até que consigamos promover a mudança. Estes são tempos muito, muito sombrios, mas a escuridão não deve nos deixar deprimidos ou desanimados. I think you're right. And I think Acho que você tem razão. E acho que Gaza expôs tudo. Professor Marandi, mantive o senhor por mais tempo do que prometi. É sempre um verdadeiro prazer conversar com o senhor, e eu sempre aprendo muito. Há algo que o senhor gostaria de acrescentar antes de encerrarmos? so much. Is there anything you want to add before we go? No, it's an honor being on Não, your show. é uma honra estar no seu programa. Eu aprendo muito com você. Você é um herói, e seus colegas também. Estou ansioso para ver o seu trabalho nos próximos dias e semanas. Tenho confiança de que, apesar dos tempos muito sombrios e difíceis em que vivemos, por causa do despertar das pessoas ao redor do mundo, acabaremos vendo dias melhores. That ultimately we will see better days. Thank you. We're just Obrigado. Estamos apenas fazendo nosso trabalho e esperamos recebê-lo de volta muito em breve. Professor Mohamed Marandi, da Universidade de Teherã, obrigado por se juntar a nós no The Grey Zone. joining us at the Gray Zone. Obrigado.